Olá pessoal, eu sou o Gil do canal Abre a Mente Povo Meu. Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito de um livro que eu comprei chamado A Biblioteca de Nag Hammadi. Para quem não conhece esse livro aqui é um livro apócrifo, né? O nome diz A Biblioteca, por quê? Porque tem vários livros aqui dentro, são vários evangelhos que não pôde entrar no canon, no Concílio de Nicéia em 329 depois do nosso Salvador. Então, antes de eu explicar como que esse livro chegou até nós hoje, eu acho que eu tenho que explicar também como que a Bíblia chegou até nós hoje. Que muitas pessoas pensam que a Bíblia é as escrituras sagradas, né? E está muito enganado, né? Então, para não tomar o tempo, né? Eu fiz um resumo de como eu vou fazer essa explicação. Porque se eu for contar a história toda, esse vídeo vai ficar maior do que os seriados de Lost. Eu peguei uns livros meus e fiz uma contracapa só para vocês acompanharem o raciocínio. Nesse daqui eu escrevi as escrituras sagradas. Então fica mais fácil vocês acompanharem o raciocínio, o que aconteceu em cada época. Então vamos lá, em 1590, antes do nosso Salvador, tinha um homem chamado Moisés e ele começou a escrever os primeiros relatos que estão nas escrituras. Pegou o livro de Gênesis, no início Deus fez Adão e Eva, depois teve Noé, teve o dilúvio, e teve eu, Moisés, eu libertei o pessoal do Egito, papapá, aí teve uma época que Davi escreveu também, Salomão, enfim. Aí, ele era escrito em coro de animais, não era em livros assim. Esses couros eles enrolaram, levaram para dentro da arca, que futuramente essa arca foi para dentro do templo de Salomão. E naquela época havia muitas guerras, né? E reinos invadiam reinos, enfim. E Jerusalém foi invadida, né? O templo foi invadido pelos gregos, e os gregos levaram vários objetos do templo e levaram também as famosas escrituras sagradas. Essas escrituras sagradas, chegando na Grécia, Alexandre o Grande queria uma tradução, né, para o grego, porque ali estava escrito em hebraico ou em aramaico, enfim, um idioma que eles falavam na época lá. E o que aconteceu? Assim conta a história, que foram convocados 70, outros falam que foram 72 judeus, para fazer uma tradução para o grego. E foi aí onde surgiu a primeira impostora das escrituras sagradas, chamada Septuaginta. A Septuaginta foi a primeira impostora das verdadeiras escrituras. E o que aconteceu com as escrituras, com as originais? Foram para dentro da biblioteca de Alexandria, e essa biblioteca pegou fogo. E ninguém sabe se foi ocasional ou não. Aí fica o pensamento de vocês. Eu acho que foi. E ficou no lugar a Septuaginta, a famosa Bíblia grega. E passando o tempo, para resumir de novo, o Império Romano chegou à época de invadir o Império Grego. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Jerusalém. Eles pegaram, né, as famosas escrituras, a famosa impostora Septuaginta, levaram para Roma e fizeram uma tradução para o latim, chamado a Vulgata. Nessa época, que era logo depois de Constantino, né? Era a época de Constantino ainda, e era o início do cristianismo, a religião fundada por Constantino. E para essa religião de Constantino dar continuidade, ele tinha que ter também um livro, né? Foi aonde que a Igreja Católica, foi o surgimento ali, logo no início da Igreja Católica, os padres, os bispos, os papas, resolveram lançar um livro também, chamado de A Bíblia Sagrada.
E para eles poderem fazer esse livro, teve um concílio chamado Concílio de Nicéia, 329, como eu havia dito. E eles escolheram qual os evangelhos ia entrar e qual os evangelhos ia sair da Bíblia. Eles se achavam como deuses, né, na época. Então eles tinham o direito de saber o que nós deveríamos saber hoje e o que nós não deveríamos saber. Então foi assim, mais ou menos assim, o concílio deles. Eles pegaram, começaram a ler os evangelhos, né? Ler o evangelho de Mateus, isso aqui pode. Então vai, isso aqui é sagrado, pode entrar. Ler o evangelho de Tomé, opa, não, esse não pode entrar não. Ler o evangelho de Maria Madalena, não pode entrar não. E escolheram uns outros, e formou a famosa Bíblia Sagrada. Só que não podia ainda as pessoas lerem esse livro. Eles estavam preparando ainda para o público. E como foi essa preparação? Eles colocaram aqui dentro, né, epígrafes, né, capítulos, versículos, e dividiram o Novo e o Velho Testamento. E ainda para acabar de lascar no lugar errado. Hoje as pessoas pensam que o Novo Testamento começa em Mateus, Marcos e Lucas, né? Sendo que o Novo Testamento, a graça, começa quando o nosso Salvador morre. Aí muitas pessoas fazem as coisas que o nosso Messias está pedindo para fazer, pensando que é para nós. E na verdade era apenas para os judeus que cumpriam a lei, e não simplesmente para nós, que não tem nada a ver com o judaísmo. E os evangelhos que tem na biblioteca de Nag Hammadi, como Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, o Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, né? Para quem pensa que só tem um Apocalipse, tem esses outros. O que aconteceu? Foram queimados, né? Na época foram queimados, a Igreja Católica começou a caçar esses evangelhos, começaram a queimar. E muitas pessoas morreram por defender esses evangelhos. Mas teve um homem, né, que pegou esses evangélicos, colocou dentro de um vaso e enterrou. E ali passou anos e anos, e, se não me engano, em 1945, um homem chamado Mohammed Ali estava cavando um buraco para achar argila para construir sua casa e achou esse vaso. Pensou que tinha alguma coisa valiosa, como ouro lá dentro, né? E quando abriu foi ver as escrituras. Na capa mostra como que elas foram achadas. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Elas foram achadas desse jeito aqui. E em 2006 que conseguiram fazer a tradução pro português. E hoje nós temos acesso a esses evangelhos. Agora você diz, será que é verdade? Tudo que está escrito aqui é verdade? Ora, se você está dentro da sua denominação, se o Espírito do Pai habita em você, quando você começar a ler, você vai perceber, ó, isso aqui vem do Pai. Ele não habita em você? Se ele habita em você, você vai saber se vem dele ou não. E eu vou ler uma pequena parte aqui, e vocês vão entender mais ou menos por que esses evangelhos não pôde ter entrado no canon no Concílio de Nicéias. Então, aqui mostra no Apocalipse de Pedro, o nosso próprio Messias está criticando a corrente principal do cristianismo. Aqui fala assim, ó, o nosso Salvador falando: eles abrirão caminho em nome do homem morto, pensando que se tornarão puros, mas eles se tornarão altamente corrompidos e cairão em nome do erro. E nas mãos de um ser astuto e malevolente, de um dogma com várias ramificações, e serão governados hereticamente. Alguns deles irão blasfemar a verdade e proclamar ensinamentos do mal.
e dirão coisas do mal uns contra os outros. Engraçado, né? Essas coisas se dirão coisas do mal uns contra os outros. Aí eles falam hoje, né? Eles ensinam que não falam nada de mal, né? Mas você vê um pastor de uma denominação criticando o outro, brigando aí na mídia. Ó, porém, muitos outros que se opõem à verdade, e são os mensageiros dos erros, colocarão seus erros, as suas leis, contra esses meus pensamentos puros, como quem observa de uma única perspectiva, pensando que o bem e o mal provêm de uma única fonte. Eles se ocupam do meu mundo, e serão outros daquele que são incontáveis, e que chamam a si mesmo de bispo e também diáconos, como se tivessem recebido suas autoridades diretamente de Deus. Eles se curvarão diante dos julgamentos do soberano. Essas pessoas são canais secos. Então, vocês acham que no início do cristianismo, do catolicismo, um texto desse iria cair bem com a religião que está começando? Que aqui o nosso Salvador está metendo o pau no cristianismo. Ele ainda diz, ó, quer ver? Cadê? Como se tivessem recebido suas autoridades diretamente de Deus. As pessoas que se acham pastores, bispo, padre, eles se acham que tivessem essa autoridade diretamente de Deus. Sendo, se você quiser ser um pastor, é só você ir fazer um curso de teologia. Você vai virar um pastor. Se você quiser fazer um padre, vai estudar para ser padre. Essa autoridade não vem do nosso Pai. Então, aqui você vê o nosso Messias criticando esse tipo de ações. E tem vários outros textos que futuramente, se o Pai permitir, eu vou ler para vocês, comparar com a famosa Bíblia, né? Que também é um excelente livro para a gente ter o conhecimento, né? Mas que vocês sabem hoje que a Bíblia que nós temos hoje, né, não é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas foram queimadas lá no passado por esses próprios grupos que estão aí hoje, né? Porque depois que acabou o Império Romano e surgiu, o Império Romano se tornou um império religioso, que é o cristianismo, o catolicismo, e depois futuramente o catolicismo teve suas filhas, que são as igrejas protestantes. Teve alguém do nosso Pai que conseguiu acabar com esse sistema até hoje? Esse mesmo sistema que matou os profetas, matou os apóstolos, matou o nosso Salvador, matou as pessoas que seguiam a verdade. Até hoje essas pessoas estão aí hoje no poder, né? E aqueles que pregam contra eles são os mesmos que pregaram no passado e foram mortos, né? E se vocês acham que esse livro aqui não deve ser lido, né? Eu quero que vocês comentem por quê. Coloquem o comentário aqui embaixo e vamos analisar junto. Se alguma coisa que tiver aqui não vem do Pai, é fácil, né? O Espírito do Pai habita em vós, você vai saber. Então, eu gostaria que vocês comentassem bastante sobre alguém que já leu esse livro, comentassem bastante aqui embaixo nos comentários, e gostaria de ter várias visões das pessoas a respeito da biblioteca de Nag Hammadi. Então eu agradeço por vocês terem assistido o meu vídeo, e que a paz do nosso Pai esteja com todos vocês.